Olá, aluno! Hoje nós vamos trabalhar um pouco aí os advérbios de frequência. Bom, os advérbios de frequência normalmente são usados quando nós trabalhamos o tempo presente simples. E eles, claro, pelo nome já diz, serão usados para indicar qual é a frequência com que a ação ocorre. Então, nós temos aí o always, que significa 100%, seguido de usually, normally, generally, depois often, frequently, sometimes, occasionally, not often, rarely, seldom, and hardly ever, e finalmente o never, numa escala de 100% a 0% de possibilidade de ocorrer. Então, o mais importante que a gente tem que saber a respeito da utilização desses advérbios de frequência é qual é a posição deles na oração. Então, ele vem sempre antes do verbo principal. Então, eu tenho aqui o do, que é o meu verbo principal. Então, I usually do my homework. E vem sempre depois do verbo to be. I am never late. Então, isso é muito importante de guardar, porque eu não posso colocar nada entre o verbo to be e o pronome. Então, a posição do advérbio de frequência, nesse caso, vai ser sempre depois do verbo to be. Também vou colocar o advérbio entre o auxiliar e o verbo principal quando eu tiver uma negativa, tá vendo? Ó, she doesn't always come here. Então, aquela regra anterior de que eu uso ele sempre antes do verbo principal continua valendo aqui também, uma vez que ele vem depois do auxiliar e antes do verbo principal. Em perguntas e respostas curtas, o advérbio vem sempre antes do verbo principal. Do you usually have coffee in the mornings? Yes, I normally do. Então, observe aqui que no presente eu vou usar o auxiliar do, que nós já vimos isso na nossa aula sobre presente simples, e ele vai continuar ocupando a posição dele na estrutura da oração antes do verbo principal. Quando eu respondo, o do vai fazer aqui a regência, então é ele que vai responder com a resposta curta, então vai ser yes, I normally do. Então, ele vem antes do meu auxiliar. Em perguntas com o verbo to be, ele vem depois do sujeito na pergunta e na resposta curta. Por quê? Porque o verbo to be é quem vai se deslocar na oração. Então, o verbo to be sai daqui, né? Seria all the people are always friendly. Então, ele sai daqui e vem para cá. Are all people always friendly? Yes, they usually are. No caso da resposta curta, aí sim eu vou utilizá-lo antes do verbo to be, mas só nessa situação. Sometimes, occasionally, often, usually, generally e normally também podem ser usados no início ou no final da oração. Does it rain often? Sometimes it rains, of course. Agora vamos praticar. Obrigada e até a nossa próxima aula.